Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, sou adventista sétimo dia. Estamos hoje, nesse momento, vamos falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, né? Do poder que a igreja receberá para proclamar a última mensagem de Deus nessa terra, né? Aquilo que conhecemos como chuva seroide. Hoje a gente vai tratar um pouquinho a respeito da chuva temporã e da chuva seroide, né? Eu vou ler um texto bíblico aqui. Vamos fazer uma oração para pedir a orientação do nosso Deus, tá certo? Senhor nosso Deus e Pai, louvado, exaltado, magnificado seja o teu santo e santo nome. Nesse momento vamos estudar a tua palavra, que o teu Espírito Santo capacite-nos para que assim possamos ter discernimento, Senhor. E assim possamos compreender o que o Senhor quer para a nossa vida, somente por esses últimos dias que estamos vivendo no limiar da tua volta. Fica conosco, dá-nos a tua orientação, que o teu Espírito trabalhe em nossa mente, para que a mensagem não fique só na mente, mas que dê seu coração. Suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, a gente vai falar a respeito da chuva temporã e da chuva seroide, tá certo? Eu vou ler um texto bíblico aqui, tá certo? Tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento fala da chuva temporã e da chuva seroide, tá certo? Mas eu vou ler aqui um texto aqui que diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 3, tá certo? Diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês sabem, né, nós não cremos na doutrina da Trindade porque ela não está na Bíblia Sagrada, embora alguns teólogos procurem mostrar que estão na Bíblia, que está na Bíblia, mas a gente sabe, quem é sincero sabe que a doutrina da Trindade não está na Bíblia a ideia de que existem três pessoas, né, que são deuses. Ao mesmo tempo que é três, é um. Um é três e três é um. A doutrina da Trindade, né? A própria Igreja Católica Romana, que foi os que idealizaram a doutrina da Trindade a partir do Concílio de Nicéia, 325, quarto século, tá certo? A Igreja Católica realmente diz que não está na Bíblia, né? A doutrina da Trindade. E os protestantes sabem disso, é evangélico. E a Igreja Adventista Sétimo Dia, a organização, o próprio presidente da Associação Geral, Ted Wilson, tá certo? Mundial, da Igreja Mundial, deixou claro que realmente a doutrina da Trindade não está na Bíblia. E não está, né, meu amado? A Bíblia só ensina o Pai e o Filho como pessoas, tá certo? Por isso que é dito aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê o Pai e o Filho aqui, né? As duas personalidades do Pai e do Filho, das duas pessoas. E o Espírito Santo, Moisés, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, tá certo? A gente vai ver isso aqui, que é também o Espírito do Pai. Nesse texto aqui identifica como Espírito do Filho, né? Aí Pedro disse assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus. A Bíblia identifica o Espírito Santo como a virtude de Deus, o poder de Deus, aquela força que emana de Deus, tá certo? O Espírito de Cristo. Então, são definições do Espírito Santo, tá certo? Que não é uma terceira pessoa da Trindade, como o próprio já foi falado as palavras, é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, tá certo? É o poder de Deus. Para se revelar no último tempo. Em que vós, verso 6 do capítulo 1 de 1 Pedro, tá certo? Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação
do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8 do capítulo 1. Aí diz assim, ó, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo, agora mais crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, ou seja, a confirmação da vossa fé, a salvação das almas. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, olha, tanto a Bíblia como o Espírito de profecia diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, não o Espírito de uma terceira pessoa da Trindade, tá certo? A doutrina da Trindade, meu amado, é o vinho da Grande Babilônia. É um dos vinhos da Grande Babilônia. É a principal vinho da Igreja Católica Romana, junto com o domingo como dia de guarda, tá certo? É o Espírito de Cristo, que estava neles. O que é que estava nos profetas? Era o Espírito de Cristo, não o Espírito de uma terceira pessoa da Trindade, tá certo? Eu estou lendo capítulo 1 do livro de 1 Pedro, tá certo? Capítulo 3 em diante. Você lê todo o capítulo 1. Os apóstolos, os discípulos sempre ensinaram, e o próprio Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo não era uma terceira pessoa, mas uma terceira personalidade. Era o próprio Espírito do Senhor. Por isso que ele disse, eu vou para o Pai, né? Mas voltarei para vós outros. Quem foi que voltou? Foi Jesus Cristo em seu próprio Espírito. Por isso que Pedro disse aqui, de acordo com as Escrituras. Ele diz aqui, ó, indagando em que tempo, ou que ocasião de tempo, verso 11 do capítulo 1. O Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Ou seja, o Espírito de Cristo é que falou por boca de todos os profetas do Velho Testamento, indagando em que tempo e que ocasião, tudo o que ia acontecer quando o Cristo viesse a essa terra. Os profetas prepararam o caminho, depois João Batista veio e preparou principalmente o caminho do Senhor para que Jesus viesse e aí cumprisse as profecias. Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas. Esse para nós é para nós também aqui hoje, tá certo? Anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, veja que a Bíblia faz esse trocadilho, né? Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito de Cristo, tá certo? É enviado do céu, vos pregam o Evangelho, pregaram o Evangelho, as boas novas, né? Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então os anjos, meu amado, que desejam pregar esse Evangelho que Deus designou o Moisés aqui, e cada pessoa que crê em Cristo, que nasce no reino do céu como um ministro do Evangelho, o Senhor chamou. Então Cristo me chamou como embaixador do Evangelho. Veja que coisa maravilhosa, meu amado. Não quer você ser embaixador do reino dos céus? Basta você aceitar Jesus como seu Salvador, tá certo? Fique nesse canal, se inscreva, compartilhe, dê o seu like. E cada dia mais você vai se preparar para se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu amado, como eu disse, a gente vai falar a respeito do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, da capacitação que ele dará a cada filho de Deus para cumprir essa missão, né? A missão que o povo de Deus tem que pregar nesses últimos dias é a mensagem do terceiro anjo. Eu estou aqui com 2 livros, né, de Alonso T. Jones, foi um dos pastores que junto com o Egoni, pastor Egoni, né? Tanto Jones como o Egoni, eles pregaram a mensagem de 1888, tá certo? A qual a Igreja de 27º Dia, como organização, tem rejeitado. Embora eles digam que não rejeitaram, mas tem rejeitado, tá certo? Senão não teria aceitado a doutrina da Trindade, negando a natureza de Cristo, né? Então eu estou aqui com os 2 livros do pastor Alonso Jones, né? Do pastor Jones, tá certo? A mensagem terceiro anjo, que é a mensagem de 1888. Cristo, justiça nossa, tá certo?
Se você não tem esse livro aí, ó, procure na editora Missionários, você encontra desse livro, tá certo? A mensagem de terceiro anjo de 1897 e a mensagem de terceiro anjo de 1895, tá certo? É uma benção, meu amado, tá certo? Então, gente, então, meus amados, vamos falar a respeito, como eu disse, do Espírito Santo. Na Bíblia, no livro do Apocalipse, ele é identificado, esse poder que virá à igreja de Deus nesses últimos dias, no capítulo 18 do livro de Apocalipse, conhecido como a mensagem do quarto anjo. Esse quarto anjo é a chuva serôdia, é o poder de Deus que virá para dar poder à mensagem do terceiro anjo, tá certo? Cristo, justiça nossa. Cristo é o único meio de salvação. Cristo nos dá poder para vencer o pecado, tá certo? O Senhor Jesus não só nos salva, mas ele não só nos tira do lamaçal do pecado, mas ele faz com que a gente não volte para o lamaçal do pecado e fique em pé pelo poder do Espírito Santo, tendo vitória, alcançando vitória pelo pecado. Ou seja, Cristo nos justifica e ele nos santifica. Justiça imputada e justiça comunicada. O mesmo Deus que nos justifica, Jesus que nos justifica, ele também nos santifica, para que assim a gente obtenha vitória sobre o pecado. Tá certo? Aí o capítulo 18 do livro do Apocalipse diz assim, ó. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A chuva serôdia, meu amado, cairá sobre a sua igreja. Lembrando, uma observação. A chuva serôdia só vai cair, meu amado, naqueles que obedecem. Tá certo? Pedro disse, o Espírito Santo que o Senhor otorgou àqueles que lhe obedecem. Então o poder de Deus, a chuva serôdia, só vai cair naqueles que estão obedecendo, naqueles que estão em missão. O Espírito Santo não vai cair para que eu viva uma vida tranquila e desobedecendo a Deus. Tá certo? Quem é que está obedecendo a Deus? Aquele que já ouviram o chamado de sair das cidades e vir para o campo. Aqueles que não estão bebendo do vinho da grande Babilônia, a doutrina da Trindade, o domingo como dia de guarda e outras doutrinas falsas da Igreja Católica Romana que pendura também na imagem da besta as igrejas protestante e evangélica, tá certo? Seja lá qual for, Brasil para Cristo, Quadrangular, Assembleia de Deus, Universal, seja lá qual for, meu amado. Elas são igrejas que estão formando a imagem e a besta por meio de suas doutrinas, tá certo? Elas serão o elo de ligação, a igreja católica, a igreja protestante, tá certo? E o espiritismo, tá certo? Ou seja, ela é mais de falar, o protestantismo apostata, né? E o espiritismo, tá certo? E o catolicismo serão um elo de ligação para que vão se unir nesses últimos dias para não fazer a vontade de Deus, tá certo? Então, é dito aqui, ó, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo o espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, que é o título do meu canal, tá certo? Saia dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como organização que crê hoje na doutrina da Trindade, está participando, meu amado, dos pecados de Babilônia, aceitando a doutrina, o vinho da grande Babilônia e ensinando os outros a beber, né? Seja participando dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Então, meu amado, as pragas que estão preparadas para a grande Babilônia vai cair também nos protestantes, né, apostatas, e vai cair também, e evangélico, né? E vai cair também, principalmente agora, meu amado, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, como organização.
Você que é adventista do sétimo dia, talvez nunca tenha ouvido isso e deve ter se assustado. Não se assuste, viu? Porque há graça para você, para todos os adventistas do sétimo dia, que são pessoas maravilhosas, né? Eu tenho irmãos adventistas dentro da organização, anciões, esposa de anciões, pastores, esposa de pastores, filhos, pessoas maravilhosas, leigos, né? Todos os irmãos. Pessoas maravilhosas dentro da organização adventista estão lá porque não conhecem essa verdade. Estão lá porque ocultaram das suas mentes a verdade de que a doutrina da Trindade é o vinho da grande Babilônia. E aí eles estão bebendo desse vinho e passando para as outras pessoas. Veja na hora que as irmãzinhas e os irmãozinhos vão orar, eles dizem que a Santa Trindade se faça presente. Na igreja de Araras, aqui em Passira, a irmãzinha lá, que eu tenho um grande carinho por ela, né? A irmã P, ela clama pela Santa Trindade, meu amado. Em outras palavras, clamando pelo juízo de Deus. Tá certo, meu amado? Por que eu não posso clamar pela Trindade, meu amado? Porque a Trindade, ela destrói a personalidade do Pai e do Filho. O Pai já não é Pai verdadeiramente e o Filho já não é Filho verdadeiramente. Tá certo? Então, o Espírito Santo é o poder que vai cair para dar força à mensagem, poder, à mensagem do terceiro anjo, né? Para a gente entender a obra do Espírito Santo nesses últimos dias, a gente precisa entender o Espírito Santo no contexto da sua divindade. A Bíblia diz que existe duas pessoas, Pai e Filho, e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, como já foi dito, né? E o Espírito do Pai. Tá certo? O Pai é totalmente Deus no maior sentido da palavra, tanto na natureza como na divindade, tá certo? O Filho é Deus na natureza, mas não na personalidade, tá certo? O Pai é Deus tanto na natureza como na personalidade. O Filho é Deus na natureza, mas não é Deus na personalidade. Por que não é na personalidade? O que é uma personalidade? Leia o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, 2 e 3, que você vai entender o que é personalidade. Personalidade, resumindo, é aquilo que distingue, tá certo? O indivíduo, tá certo? Então, o que é que distingue o Pai, o Deus eterno, né? O Pai de Jesus? É que ele é Pai. O que é que distingue o Filho Jesus Cristo? É que ele é Filho, tá certo? A característica do Pai e do Filho é que ele é Pai e que o Filho é Filho. A doutrina da Trindade, ela destrói da mente das pessoas o próprio Deus, tá certo? Destrói as personalidades do Pai e do Filho. É por isso que o objetivo da doutrina da Trindade, meu amado, é destruir o próprio Deus da minha mente e do meu coração. Tá certo? É por isso que a gente não deve aceitar o vinho da grande Babilônia. Então, para entendermos, como disse, o Espírito Santo, vamos fazer uma viagem imaginária ao tempo que Israel já estava, Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para Canaã. E quando o povo já estava estabelecido na nova terra, eles viviam da agricultura. E no começo do ano, caía uma chuvinha fraquinha, fazia um aguaceiro. Aqui em Passira é parecido com a cultura lá, né, o tempo lá de Israel. Aqui sobe um aguaceiro, mais ou menos 10, 20 metros de altura, de manhã cedo, passa a partir das meia-noite até 6 horas da manhã, sobe um aguaceiro da terra para molhar aqui a vegetação. Mesmo assim, era no tempo de Israel. Subia um aguaceiro da terra, daquilo que era conhecido como chuva temporã. Para fazer com que o rebento surgisse e fizesse, e durante todo o ano, esse aguaceiro dava continuidade. Aí as plantas cresciam, a vegetação, a agricultura crescia e dava seus frutos, mas agora precisava de uma chuva maior e rápida para fazer com que os frutos amadurecessem. Que é conhecido na Bíblia como chuva cerúlea. Então, chuva temporânea para fazer brotar o broto, crescer o broto
dá os seus frutos e a chuva seroida vinha e amadurecia as frutas. Então, é desse cenário da agricultura, da chuva temporã e da chuva seroida, que os escritores bíblicos usam para ilustrar o primeiro e o último trabalho do Espírito Santo na história da igreja. Tá certo? Chuva temporã é conhecida pelos estudiosos como acontecida lá no Pentecoste, né? Por ter sido naquela região. Chuva seroida será em uma extensão maior, né? E aí é conhecida lá em Apocalipse como o quarto anjo de Apocalipse, que dará poder à mensagem do terceiro anjo. Então, chuva temporã é o primeiro trabalho do Espírito Santo na vida do cristão, tá certo? E chuva temporã é o último trabalho na vida do cristão. Quem vai receber a chuva seroida? É quem recebeu a chuva temporã. Não existe chuva seroida sem chuva temporã, tá certo? Se existe chuva temporã, consequentemente Deus vai derramar em você a chuva seroida, que é o último trabalho do Espírito Santo, tá certo? Então, como entender melhor isso na minha vida? Como é que Deus faz com que eu alcance vitória sobre o pecado? Porque a mensagem do terceiro anjo tem com o intuito, né? Cristo, justiça nossa, tem com o intuito fazer com que a gente obtenha vitória sobre o pecado. Que Deus cada dia mais aperfeiçoe o nosso caráter seja aperfeiçoado, tá certo? João disse, filhinho, não pequeis, se todavia alguém pecar, a ordem é não pecar, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, tá certo? Então, Deus quer nos preparar nessa terra. A Bíblia diz que quando a porta da graça se fechar, o povo de Deus vai viver nessa terra ainda, meu amado, pelo espaço de tempo, sem pecar, certo? Eles vão estar tão cheios do Espírito Santo e tão preocupados com a pregação do Evangelho e com a perseguição também, que ele não vai ter tempo, o povo de Deus não vai ter tempo para pecar, tá certo? Então, o trabalho da chuva temporã é fazer com que eu remova da minha vida todos os empecilhos, tanto carnais como doutrinais, que está impedindo que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa na minha vida. Me capacite para que eu seja o terceiro Elias, que Ellen White fala. Ellen White diz que os adventistas do sétimo dia, que não se corromperam com as doutrinas da Trindade e outras coisas mais, né? Ellen White diz que eles farão uma obra semelhante à de Elias. Aí é conhecido como a obra do terceiro Elias. Então, meu amado, nós temos uma obra magnífica para fazer nos últimos dias, né? Proclamar a última mensagem de Deus nessa terra. Para isso, precisamos do poder do Espírito Santo. Então, como o Espírito Santo trabalha na minha vida? São João, capítulo 18, capítulo 16, deixa eu ver aqui, para eu não praticar um gafe aqui. Vamos, Apocalipse capítulo 16, 8 e 9, diz assim, ó. E quando ele vier, convencerá, falando aqui do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o poder, a chuva seroida. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, como o Espírito Santo, qual é a primeira obra do Espírito Santo na minha vida, durante a chuva temporã? É me convencer do pecado. Pecado, meu amado, na Bíblia, a única definição para pecado é transgressão da lei. Não tem outra, não. Tá certo? Aquele que peca também transgride a lei, consequentemente, porque o pecado é a transgressão da lei. A pessoa que transgride a lei é porque negou ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, ó, a gente vai ver aqui, do pecado porque não crê em mim. Você está entendendo? Porque quem não crê em Jesus, automaticamente está crendo no inimigo de Jesus, no anticristo e, consequentemente, em Satanás. Então, se Cristo estiver no trono do meu coração, o egoísmo ou eu não estará no trono do meu coração, da minha mente. Tá certo? Então, o Espírito Santo, o primeiro papel do Espírito Santo é me convencer da minha situação pecaminosa
mostrando que eu preciso da misericórdia de Deus, mostrando que eu não devo a obra da chuva temporã, do Espírito Santo, eu fazer com que o Moisés entenda assim, olha, não aceita a doutrina da Trindade, não aceita o domingo como dia de guarda, não aceite essas doutrinas que diz que existe um inferno literal, não aceite esse ensinamento, não ensine esse. Mulher não pode ser pastora, mulher não pode ser anciã, mulher não pode ser diaconisa. E são os sintomas do problema principal, da doença principal, que é ter bebido do vinho da Grande Babilônia, que é as doutrinas falsas como a Trindade, o domingo como dia de guarda. É por isso que, meu amado, todas as denominações, e hoje, consequentemente, também a Organização Adventista do Sétimo Dia, tem bebido desse vinho. E aí, meu amado, os sintomas é o quê? Colocar pastora dentro da igreja, colocar anciã, colocar diaconisa. As músicas da igreja hoje, Adventista do Sétimo Dia, meu amado, tem pagode, é música mundana, tem pagode, tem samba. Uma vez eu estava na igreja e colocaram lá um samba, aí o menino que estava lá no púlpito pregando começou a sambar. Veja como Deus faz, né, para mostrar a gente que algo está errado. Aí o menino começou a sambar lá no púlpito da igreja. Se foi na igreja de Casa Amarela ou foi na Bomba do Emetério. Foi uma dessas igrejas aí. Parece que foi de Casa Amarela. Aí o rapazinho estava lá sambando. Porque colocaram samba e ele começou a sambar. Ele estava acompanhando a música. O toque da música. Então, e Ellen White já havia profetizado a respeito disso, né? Haveria tambores, música mundana, gritaria. Hoje, meu amado, os membros da igreja do 27º dia, os cantores, eles não conseguem cantar sem gritar, não. Ellen White disse haverá gritaria. Quando isso acontecesse, caímos fora, saia dela por mim. Se reúnem em pequeno grupo, meu amado, porque Deus vai mandar as pragas sobre a igreja de 27º dia, a organização. Aí, hoje, por exemplo, tem várias músicas, são várias, né? Tem uma que canta assim, ó. Levanta as mãos em oração. Você deve conhecer, você que é adventista do dia, deve conhecer essa música, né? Levanto as mãos em oração. Você deve conhecer essa música, né? Eu não sei quem é a cantora, né? Esqueci, fugiu o nome dela, né? Porém, o povo, meu amado, canta gritando essas músicas, gritando. O povo não consegue cantar sem gritar, não. Por quê? Porque quem está dirigindo a igreja de 27º dia, a organização, é Satanás, meu amado. Eu preciso ser bem claro. Os acontecimentos finais serão rápidos. Eu preciso ser bem sincero com você. Tá certo? Então, meus amados, então todos esses erros que penduram, né? Pastores pintando cabelo de amarelo, de vermelho, né? A social hoje não é mais como no tempo de Ellen White. Qual era a social no tempo de Ellen White? É que a igreja se reunia para dar testemunho daquilo que Deus e Cristo fez na vida deles. Não era para estar andando, caminhando, dançando não, como essas sociais de hoje não. É dança mundana. Tambores, e aí vai, sofona, né? Tá certo, meu amado? Então tudo isso, meu amado, é mundanismo, é paganismo dentro da igreja. E será que o Espírito Santo não fala? Será que o Espírito Santo não diz assim, arrepende-te? Porque o primeiro papel do Espírito Santo na vida do cristão, do ser humano, é convencer ele da sua situação pecaminosa. Será que o Espírito Santo... Tem alguns dizem assim, o Espírito Santo não fala mais. Mas, meu amado, não é que o Espírito Santo não fala mais, é que eu vou me ofuscando cada vez mais com o pecado. Eu começo a transgredir a lei de Deus por meio da falsa doutrina da Trindade e de outras coisas mais. E aí eu vou fechando a voz, eu vou calando a voz do Espírito Santo na minha mente. O Espírito Santo está sempre falando, sempre nos dizendo, isso está errado, arrepende-te. Aceitar a doutrina da Trindade é beber do vinho da Grande Babilônia. Aceitar o domingo como dia de guarda é beber do vinho da Grande Babilônia. Rejeitar a natureza de Cristo, que ele veio com a natureza pecaminosa, é vinho da Grande Babilônia. É o pecado original, com isso vai dar origem ao pecado original. Então são vários fatores. Mulher dentro da igreja, como pastora, como anciões, como diaconisa, essas gritarias dentro da igreja, todas
todas essas coisas que já foi falado anteriormente é pecado, será que o Espírito Santo não fala? Agora falando individualmente entre os adventistas do sétimo dia, meu irmão. Às vezes a mulher está brigando com o cristão, adventista do sétimo dia, esposo, está brigado com a mulher, que também é cristão ou não. Brigada. Aí não pede perdão. Passa o dia e não pede perdão. Passa outro dia e não pede perdão. Quer dizer, passa o dia todo e não pede perdão. Será que o Espírito Santo não fala aí, meu amado? Então, se eu não abrir as portas ao Espírito de Cristo nas pequenas coisas do meu lar, se meu lar não for um lar cristão, isso vai se refletir na reunião do povo de Deus, na igreja. E o povo de Deus é a igreja, seja em pequeno grupo. Então, se eu não for uma bênção no meu lar, na minha vida diária, eu não vou ser uma bênção nos pequenos grupos. Para que os pequenos grupos sejam luzeiros, como Ellen White profetizou que será nesses últimos dias, a obra terminará do mesmo jeito como começou. Começou em pequenos grupos, terminará em pequenos grupos. Se eu não for uma bênção verdadeiramente cristão, uma vez um grande soldado chegou diante de Alexandre o Grande, né? Depois de uma guerra, chegou tímido, de cabeça baixa. Aí Alexandre perguntou: qual o seu nome, soldado? E ele ficou calado. Aí Alexandre o Grande, que foi um grande guerreiro, né? Grego, aí perguntou pela segunda vez: qual o seu nome, soldado? Aí ele disse: Alexandre. Aí Alexandre disse: olha, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Mesma coisa serve para nós, meus irmãos. Nós, como guerreiros de Cristo, nós mudamos de atitude como mensageiro do Senhor. Ou nós mudamos de nome. Tá certo? Ou vestimos qualquer outra camisa, não a do cristianismo. Tá certo? Então Deus chamou a mim e a você, como adventista do sétimo dia, não para ser mais uma igreja nessa terra. A igreja adventista, se você assistir um culto hoje dentro da organização adventista do sétimo dia, é a mesma coisa que está assistindo nas outras denominações. É uma pregação evangélica que não faz com que as pessoas se arrependam, que não chama o pecado pelo nome. Tá certo? Então, a obra do Espírito Santo é me convencer da minha situação pecaminosa. E agora aqui, segundo João, capítulo 16, verso 8 a 9, o Espírito Santo, porque o homem, a pessoa, você que é adventista do sétimo dia, pode entrar em desespero quando descobre que a igreja que você se encontra por anos, que você defendeu o CNPJ, está bebendo do vinho da grande Babilônia, né? E você pode entrar em desespero, mas o Espírito Santo também lhe convence da justiça, a justiça de Cristo, que é pregada por meio da mensagem do terceiro anjo. Leva a Jesus, o Espírito Santo leva você a Jesus Cristo, justiça nossa, e ele nos justifica e ele nos santifica. Como Ellen White disse, a santificação é uma obra da vida inteira. Cada momento da minha vida, meu amado, eu tenho que dizer, não eu, e sim Cristo. Se Cristo estiver no meu coração, na minha mente, o egoísmo não estará. Então o anticristo, que a Bíblia fala, que Paulo falou em 2 Tessalonicenses, esse anticristo aí, ele está mostrando os seus tentáculos por meio do egoísmo no trono do meu coração. O anticristo, o espírito do anticristo, meu amado, é das duas, ou o espírito de Cristo está no meu coração, ou o espírito do anticristo. Aí eu começo a fazer coisas, se for o espírito do anticristo, do egoísmo, eu começo a fazer coisas contrárias ao cristianismo dentro, quando a igreja se reúne. Em vez de eu adorar o Pai e ao Filho, eu estou adorando o Espírito Santo, louvando o Espírito Santo como se fosse um terceiro Deus. E aí eu tiro o Espírito do Pai. O Pai fica sem Espírito, porque eu faço do Espírito do Pai o Espírito de um terceiro ser. Será que o Espírito Santo não fala aí, meu amado, dizendo, convencendo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Será que o Espírito Santo não fala? É claro que fala, meu amado. Porém,
o que pode acontecer é que o Espírito Santo vai falando e eu não atendo. O Espírito Santo vai falando mais ainda e eu não atendo. O Espírito Santo vai falando aos pastores, aos anciões, aos diáconos, vai falando às mulheres, vai falando às crianças, vai falando dentro da organização. E eles fecham a porta ao Espírito Santo, aí eu corro o risco, eles correm o risco de cometer o pecado contra o Espírito Santo. Ou seja, não escuto mais a voz do Espírito de Deus. Mas Deus ainda está chamando, meu amado, você para fazer um concerto com Ele. Então, vou ilustrar aqui o papel do Espírito Santo. Como eu sou mestre de obra, trabalho com construção civil, para eu fazer uma casa, vamos colocar uma casa ou um prédio, eu preciso limpar o terreno, eu preciso planear o terreno, cavar os alicerces, fazer a base, levantar as paredes, e isso aí a gente conhece como a chuva temporã, tá certo? Estou fazendo um simbolismo. E levantar as paredes, e só no final é que eu coloco, chamo o arquiteto e o arquiteto coloca o telhado. Eu mesmo coloco, né, o telhado. Então, o telhado é colocado no fim de uma obra que foi feita antes. A chuva seroida, a obra da chuva seroida, da mensagem do quarto anjo, só vai cair na minha vida se uma obra de lançar fora o pecado for feita antes. Ellen White diz assim, ó, enquanto Cristo está no santuário celestial, ministrando no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote, uma segunda obra está fazendo em nossos corações, por meio do seu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Trabalhando no meu coração, na minha mente, para que eu lance fora o pecado. Então, a chuva seroida é o primeiro trabalho do Espírito Santo, é conhecido como chuva temporã. É o primeiro trabalho na minha vida. Convencendo Moisés da minha situação pecaminosa, levando a Jesus, Jesus transformando, me justificando e me dando poder para a santificação, para que aí Deus possa derramar o último trabalho na vida do cristão, que é a chuva seroida. Então, meu amado, só vai receber a chuva seroida quem receber a chuva temporã. E nada adianta você... É por isso que hoje, dentro da igreja adventista da organização, Ted Wilson fez um movimento mundial, não foi isso? O presidente da Associação Geral. Fez um movimento pedindo para que todos orassem mundialmente. Caiu a chuva seroida? Não caiu, meu amado. É claro que a chuva seroida está caindo desde 1888, né, na vida do cristão. Tá certo? Está caindo individualmente. Mas eu pergunto, caiu como igreja geral? E não vai cair não, porque Ellen White até profetizou sobre isso. Por quê, meu amado? Eu posso passar 40 dias, 40 noites, o ano todo, de joelho, clamando a Deus pela chuva seroida. Mas enquanto eu estiver em pecado, bebendo do vinho da grande Babilônia, a doutrina da Trindade, o domingo como dia de guarda das outras denominações, mas no caso dos adventistas do sétimo dia, a doutrina da Trindade. E outras coisas mais, pastora dentro da igreja, anciães, diaconia. Então, todos esses erros, música que, enquanto Satanás estiver trabalhando, Deus não vai derramar a chuva seroida. A chuva seroida vai cair naqueles que estiverem de acordo com a vontade de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Desde 1888, se você falou sim, então vamos ver se você ouviu a voz de Deus. Desde 1888, o Senhor está chamando o seu povo para sair da cidade e vir para o campo. Você já está no campo? Se você tiver, amém. Você está se preparando para levar a mensagem nas cidades. Amém. Você rejeitou a doutrina, o vinho da grande Babilônia, a doutrina da Trindade? Não. Então você ainda está bebendo do vinho da grande Babilônia. Deus não vai derramar a chuva seroida na sua vida. Sim. Então você está se preparando para cada vez mais receber a chuva seroida. Então, você entende a vontade de Deus, que não é vontade de Deus, que haja pastoras dentro da igreja. Deus não chamou mulher para liderar, meu amado. Pastora, anciã, estou falando agora dos sintomas, tá certo? Pastoras, anciãs, diaconisa, tudo isso são erros doutrinários, meu amado. E Paulo disse, tem cuidado de ti e da doutrina. A doutrina é importante, meu amado. Os ensinamentos é importante.
Então, por isso Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, todas é todas, meu amado. E Deus disse por meio de Ellen White que como a igreja deveria se preparar para receber a chuva seroide e, consequentemente, aguardar a sua vinda com poder e grande glória. Você entende que isso é errado? O Espírito Santo já lhe convenceu disso? Já lhe convenceu que não pode ter gritaria dentro da igreja? Essas músicas mundanas, discussões, briga entre os irmãos? Não pode, meu amado. O Espírito Santo não está presente. A organização adventista do sétimo dia se tornou uma bagunça, meu amado. A verdade é essa. Mas tem pessoas sinceras dentro da igreja. Tanto pastores, como anciões, como diáconos, como membros normais, mulheres, crianças, que hão de sair, ouvir a voz do Espírito Santo e se reunir em pequenos grupos e pregar a última mensagem dessa terra. Se Ellen White estivesse viva, meu amado, ela não faria parte da organização de 27 dia, não. É uma nova organização, eu falo no vídeo anterior. É uma nova organização, meu amado. Você não está fazendo parte, você está dentro da organização de 27 dia. Você não está fazendo parte da igreja que Deus estabeleceu em 1844, não, meu amado. As crenças foram mudadas. As doutrinas foram mudadas. Tornou-se uma nova organização. Tornou-se mais uma igreja nesse mundo. Perdeu o senso de missão, de objetivo, a qual Deus estabeleceu. Então o Espírito Santo me convence do pecado, me convence da justiça que é Cristo, justiça nossa. E o Espírito Santo agora me convence do juízo. Meu amado, todos nós compareceremos ao tribunal de Deus para receber o bem ou o mal que tenhamos feito nessa terra. Está havendo um juízo investigativo no céu. Primeiro pela casa de Deus, né? E depois que terminar o juízo, todo o processo do juízo, né? Durante 1000 anos vamos passar no céu e aí vamos julgar os anjos, vai haver o juízo, o julgamento de Satanás e seus anjos. Tá certo? Na verdade é um juízo comprovatório, né? Porque Jesus disse que o príncipe desse mundo já está julgado. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, já julgou, né, Satanás. Porém, a Bíblia diz que, Paulo disse, não sabeis vós que vós hão de julgar os anjos caídos? Então os anjos serão julgados no céu por 1000 anos. Está você preparado, como a de 27º dia? Ou você está dentro da organização de 27º dia? Meu amado, eu sou aqui de Passira, tá certo? De Poço do Pau. Trabalho também na região de Araras, por ali, pregando a mensagem de Deus. Estou construindo uma casa de culto, onde vai se reunir aqueles que querem realmente servir a Deus de todo o seu coração e pregar a última mensagem ao mundo. Adventistas do sétimo dia, remanescentes, que querem pregar aquilo que Deus estabeleceu por 50 anos e não pregar o que foi estabelecido ao longo dos anos e hoje formando uma nova organização. Tá certo, meu amado? Irmão Moisés, missionário Moisés, mensageiro Moisés, embaixador Moisés. Você está construindo uma casa de culto? A gente pode se congregar no mato, a gente pode se congregar dentro de uma casa, numa casa de culto. Deus me deu o privilégio de construir uma casa de culto onde o povo vai adorar em espírito e em verdade, não a uma trindade, mas ao Deus Pai Todo-Poderoso e a seu Filho Jesus Cristo, por meio do Espírito de Cristo. Tá certo? Então existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. O Espírito de Jesus Cristo, como a gente viu aqui na palavra de Deus. Quem falou por boca de todos os profetas? Quem falou? O Espírito de Cristo. Tá certo? Então, meu amado, não existe essa questão de trindade. Foi a igreja de 27º dia, ou foi a igreja católica romana que inventou, que criou no ministério da iniquidade e hoje muitos adventistas do sétimo dia estão bebendo desse vinho. Sai dela, povo meu. Venha de encontro ao verdadeiro Deus. Então eu sou aqui de Passira, Poço do Pau, se você conhecer. Se não conhecer, bota aí embaixo. Passa o endereço para mim, para eu visitar.
Venha visitar, ainda está sendo construída. Nós temos o projeto Mensageiro da Esperança. Eu vou botar o Pix aí embaixo. Se você puder nos ajudar nessa obra de Deus, meu amado. Perguntar ao Senhor Jesus, o que faremos para fazer a obra de Deus? Aí o Senhor Jesus disse, a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Se você crê em Jesus Cristo, participe dessa obra. Mensageiros da Esperança, onde você ajuda com o Pix. Tem gente que tem dinheiro, meu amado, que até toma banho de dinheiro. Você teme a Deus, você serve a Deus, você quer ajudar na obra de Deus, você não sabe como ajudar na obra de Deus. Participe desse projeto, é um projeto sincero, que eu vou prestar contas a vocês. Tá certo? Eu sou apenas um instrumento para reunir os irmãos na fé. Depois virão outros depois de mim e ajudarão na obra. Tá certo? Então temos aí o projeto de Deus, projeto Mensageiros da Esperança. Onde você ajuda por meio de Pix, tá certo? Do Pix, ou até de uma conta bancária. Eu vou botar também a conta bancária aí. É minha conta bancária, tá certo? E eu vou prestar conta a vocês do que está sendo feita. Precisamos remodelar a casa de culto. Ela já está em pé, está faltando botar o telhado, está faltando agora remodelar ela, para que aqueles que estão daqui da região de Passira e querem adorar a Deus em espírito e em verdade, venham a adorar o verdadeiro Deus. Então vai estar o Pix e vai estar a conta bancária aí abaixo do vídeo, no rodapé. É só você clicar no título do vídeo, tá certo? Que vai aparecer a conta bancária embaixo. Vou botar também nos comentários, tá certo? Então que Deus possa lhe abençoar, meu amado. Você possa participar desse projeto, que é um projeto que foi originado no coração de Deus, tá certo? Participe do projeto Mensageiro da Esperança. Ajude essa obra a crescer para a honra e glória de Deus. Ah, irmão Moisés. Ah, mensageiro Moisés. Ah, ministro Moisés. Embaixador Moisés. Eu não tenho dinheiro nenhum. Participe, meu amado, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando em suas redes sociais, em grupo, esse vídeo, tá bom? E Deus só vai lhe abençoar, tá bom? Eu sou Adventista Sétimo Dia Remanescente, estou me preparando e quero me preparar com você para proclamar a última mensagem de Deus nessa terra. Quando o Espírito de Deus cair nessa terra, meu amado, mortos vão ressuscitar, enfermos ficarão curados, os demônios sairão correndo de medo com o poder que o povo de Deus terá na proclamação da mensagem, na última mensagem do terceiro anjo. Tá certo? Que virá com poder, com a ajuda do quarto anjo, fortalecer a mensagem do terceiro anjo. Tá bom? Que Deus possa lhe abençoar, que você cada dia mais venha a ser uma bênção, tá bom? Vou continuar orando por você, seja que você esteja vendo esse vídeo pela manhã, à tarde ou à noite, que você com certeza será uma bênção em nome de Jesus, tá certo? Maranata, meu irmão, feliz sábado, que Deus lhe abençoe cada vez mais. Fui!